Tô de volta às mídias sociais da TNT Esporte para falar da vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Palmeiras, jogo realizado na tarde deste domingo no Allianz Parque, que recolocou o Flamengo bem perto do Palmeiras na ponta, na briga pela ponta do Campeonato Brasileiro. Palmeiras segue líder, Palmeiras não poderia ser ultrapassado nesta rodada, mas o Flamengo encostou de novo no Palmeiras. Palmeiras tem 22 pontos, Flamengo tem 21. Bragantino e Cruzeiro, que ainda jogam na rodada, podem ir a 20 se vencerem os seus jogos. A partida no Allianz Parque foi um jogo entre Flamengo e Palmeiras, que se tornou uma rivalidade aí nos últimos, uma rivalidade forte, acesa de novo nos últimos 6, 7, 8 anos. Foi mais um jogo em que a gente imagina que os dois vão fazer uma grande partida e na prática não acontece assim. É sempre um jogo muito nervoso, muito estudado, muito marcado. Um jogo em que o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo e o Flamengo foi melhor no segundo. E no fim, acho que o aproveitamento nos pênaltis, 2 pênaltis para mim que eu não marcaria, vou falar sobre isso no vídeo, acabou fazendo a diferença. O Palmeiras teve um pênalti e desperdiçou, o Flamengo teve um pênalti e converteu. E depois o jogo foi todo condicionado pelo Flamengo estar na frente. E no fim acabou sendo uma merecida vitória do Flamengo por 2-0. Primeiro tempo, um Flamengo claramente pronto para se segurar um pouco, pronto para bloquear a saída ou o esperado domínio das ações do Palmeiras, que aconteceu até mais ou menos os 30, 35. Foi um Palmeiras conseguindo acelerar o jogo, conseguindo mudar de um lado para o outro, conseguindo acionar Estevão pelo lado direito e a subida do Piquerez pelo lado esquerdo. Então foi um Palmeiras com mais volume de jogo, um Flamengo muito desfalcado na faixa central, né? Não teve nem Pulgar, nem De La Cruz, nem Alan, seus 3 volantes. E de novo precisou recorrer o Gerson jogando por dentro, com o Luiz Araújo fechando o lado direito e o Cebolinha fechando o lado esquerdo. Cebolinha fez um jogo muito ruim, um primeiro tempo muito ruim, não à toa, foi merecidamente substituído no intervalo. E o Palmeiras conseguindo acelerar um pouco mais os passes, conseguindo fazer essa bola circundar na frente da área do Flamengo, mas faltou um pouco de capricho no último passe, faltou um pouco de capricho na hora de conseguir acionar o Vitor Roque, na hora de conseguir acionar o Facundo Torres. O Estevão teve algumas jogadas em que ele recebeu bem pelo lado direito, mas o Alexandro ganhou a maioria das partidas, o Alexandro fez uma partidaça, e no fim, quando deu ali 30, 35, o Palmeiras já me pareceu ter diminuído um pouco o ritmo, porque tinha corrido demais, e o Flamengo conseguiu equilibrar mais as ações, ou conseguiu não sofrer tanto. No segundo tempo, o Felipe Luiz tira corretamente o Cebolinha, que fez uma partida muito ruim, errou tudo, tempo de bola, tomada de decisão, e traz o Michael. E essa mexida ajudou o Flamengo a proteger o seu lado esquerdo, ajudou o Flamengo a marcar e a controlar a subida do Mike e principalmente as ações do Estevão. E com o passar do tempo, o Flamengo foi equilibrando o jogo, com o Luiz Araújo saindo da direita, vindo trabalhar por dentro, junto com o Gerson. O Flamengo passou a ter uma posse de bola um pouco mais produtiva, uma posse de bola que conseguia manter as jogadas do Flamengo mais no campo de ataque e conseguindo não sofrer tanto. E com o passar do tempo o Flamengo foi tendo volume, foi conseguindo segurar um pouco, até que teve o lance do pênalti. O Arrascaeta bateu, fez 1-0, e a partir daí o Palmeiras se perdeu completamente. O João Martins fez as mexidas, né? E aí mexeu por atacado, botou Paulinho, botou Flaco Lopes, tirando Facundo Torres e tirando Vitor Roque também. Vitor Roque fez uma partida muito ruim, mas só que não conseguiu ser efetivo. As jogadas, o Estevão já passou a não ganhar mais as jogadas pelo lado direito. O Palmeiras, quando conseguiu espetar algumas bolas por dentro, o Flaco Lopes ganhou 2 ali, uma pelo lado esquerdo, outra pela faixa central, mas uma ele bateu cruzado para fora, a outra foi travado, e o Palmeiras não conseguiu levar perigo. O Flamengo conseguiu rapidamente bloquear as jogadas, até fazer o segundo gol numa bela jogada, numa bela resposta, que o Pedro fez o pivô, a bola entrou com o Ayrton Lucas, que teve uma boa mexida do Felipe Luiz. Ayrton Lucas entrou como um meia, como uma espécie de dobra de lateral
pelo lado esquerdo e passou o Michael para o lado direito. E aí o Ayrton Lucas deu o passe para o Wallace Ian. A zaga do Palmeiras cortou, mas chegou no pé do Wallace Ian. E depois, todo mundo imaginando que ele ia dar o passe para o Michael aberto na direita, ele deu o passe para a esquerda e achou o Ayrton Lucas livre para tocar por baixo, fazer 2-0 e aí sacramentar a vitória do Flamengo. Vamos lá, arbitragem. Eu acho que os dois pênaltis, para mim, não deveriam ter sido marcados, né? O pênalti pro Palmeiras, o cruzamento do Piquerez do lado esquerdo e o Varela de uma maneira bizonha tocando com a mão na bola. Acho que a câmera por trás do gol deixa evidenciado que o toque do braço do Varela foi fora da área, e aí você tem como margem, ainda que a câmera não esteja meia de lado, mas você tem como margem a perna direita do Varela está em cima da linha. Então, assim, não tem como a linha ser tão grossa a ponto da perna direita dele estar em cima da linha e o braço e o cotovelo ainda estarem em cima da linha. Então, para mim, ficou evidenciado que o toque foi fora da área. O Ramon Abate Abel, que deu o pênalti no campo, manteve o pênalti. Ok? Não é um absurdo manter o pênalti, mas para mim tem ali elementos de que mostram que o toque do Varela foi fora da área. Então, para mim, um pênalti mal marcado e o Piquerez bateu, o Rossi bateu muito mal, né? Ali no meio, naquela distância, né? Na metade da distância entre o meio do gol e a trave, e depois o Rossi caiu, fez a defesa bem e depois, melhor ainda, reagiu para poder pegar a bola do Estevão no rebote. E o lance do Arrascaeta, para mim, não é pênalti, porque tem uma metida de bola muito bem feita pelo Luiz Araújo, grande jogo do Luiz Araújo para mim. Ele dá um drible no Murilo, o Murilo coloca o braço e depois o Arrascaeta, para mim, se joga. O fato dele dar uma meia passada e depois cair, acho que para mim mostra que ele se joga. Para mim, é aquele lance que não tem impacto. Eu não marcaria esse pênalti. O VAR não chamaria para rever esse pênalti, já que o Abate Abel não deu no campo. E acabou que o VAR chamou e o Ramon Abate Abel mudou de ideia. Tem uma questão que talvez possa levar o árbitro a marcar, que é o Murilo toma um drible seco e não disputa a bola. Mas mesmo assim, eu acho que esse toque não é um toque que tem o famoso impacto. Eu não marcaria. Então, o Ramon Abate deu, o VAR chamou, o Ramon Abate marcou, e a diferença é que o pênalti que para mim foi mal marcado para o Palmeiras perdeu. O pênalti que para mim foi mal marcado para o Flamengo fez e depois ganhou de 2-0. Grande vitória do Flamengo, uma vitória de uma consistência defensiva muito grande, mesmo considerando o primeiro tempo. O Palmeiras não teve nenhum volume de jogo de imprensar o Flamengo e talvez a melhor chance do jogo do Palmeiras depois, sem ser o pênalti, foi já nos acréscimos, quando o Flávio Lopes saiu na cara do Rossi. O Rossi fez a defesa mesmo assim. Rossi, depois do Arrascaeta, o melhor jogador do Flamengo na temporada. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários e faz aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, like, curtir, se inscrever, compartilhar tudo aquilo que você faz. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.